Muito bem, quarto ano, vamos para a correção da nossa atividade no livro, ainda sobre o conto de suspense, o texto Caio. Então, vamos lá. Nesse conto, o modo de contar foi muito importante para produzir o suspense. Por isso, a autora fez escolhas de linguagens, buscando envolver o leitor. Releia trechos do conto Caio. Vamos lá, os trechos são esses dois. De madrugada, acordou com uma voz cavernosa. O outro trecho. Dali a pouco, o vozeirão recomeçou. Copie as expressões empregadas para criar um clima de medo, de suspense. Qual foi essas palavras? Cavernosa, voz cavernosa e vozeirão. Não é isso? Então, vocês coloquem aqui, voz cavernosa. Lembrando que uma voz cavernosa, a palavra cavernosa vem de caverna. E quando nós falamos na caverna, ela dá, assim, vários ecos, né? Dá um efeito, assim, bem diferente, bem sobrenatural. Prontinho. Copie do texto 3 palavras ou expressões que a autora empregou com a intenção de mostrar o medo que o comprador estava sentindo. Pessoal, não vou nem olhar, eu vou lembrar. Lembra que quando o caseiro, né, se fingindo ser um fantasma, alguma coisa do tipo, que ele chamava pelo Caio, né? Então, a autora, ela empregou assim, Caio. Colocou um monte de letra A. Caio. Essa é uma expressão que ela usou, né? Para botar bastante medo, não é isso? Qual foi a outra, pessoal, que vocês acham aí? Que trouxe, né? Essas mesmas palavras que nós usamos na questão anterior. Porque quando ele diz assim, uma voz cavernosa, então isso já traz um suspense de como seria a voz. Não era uma voz suave, uma voz tranquila, né? Então, as palavras também, cavernosa, Caio. Quando o Caio responde, aqui, né? Aquela palavra, aquele efeito que ele usa. Aqui, né? Deixa o quê? Que o Caio tava gaguejando, tava com medo, né? Aqui. Enfim, vocês podem também ter colocado aí outras. Assim, ele quer 3, né? No mínimo 3. Então, eu vou colocar aquelas que nós já usamos também, cavernosa, vozeirão. Enfim, coloquem aí. Terceira questão. Dali a pouco, o vozeirão recomeçou. Caio. Repita em voz alta essa fala da assombração. O que a repetição do A nessa fala pode provocar em quem escuta, em quem ouve? Gente, se você escuta o seu nome falado assim pausadamente, né? Com um vozeirão. Ou um exemplo. Pedro. De noite, tu deitado, dormindo, aí tu escuta Isabel. Ou então você escuta, por exemplo, Marcela. Gente, ninguém merece a gente estando dormindo, né, na casinha da gente, mesmo que seja no nosso quartinho lá. E aí você tá, né, deitadinha lá, feliz porque vai ganhar algo, né? No caso do Caio, ele ia comprar uma casa para ele. E aí você vai e escuta o seu nome sendo falado por uma voz, né, bem grossa. E ainda dessa maneira, gente, o que é que causa quando a gente escuta isso? Por exemplo, Thalisson, no escuro de noite. Meu amigo, a gente morre de medo. Morre de medo. Não é isso?
Aí vocês podem ter colocado outras coisas. Lembrando que esse agente é separado, tá bom? É separadinho, ele tá assim pertinho, mas ele tá separado. A gente morre de medo, a gente fica assustado. E aí vocês colocaram aí o que vocês acham, né? A opinião de vocês. Agora leia mais um trecho. Ele estranhou muito e foi com custo que gaguejou. Aqui. A repetição do A nessa fala do comprador provoca a mesma sensação que na fala da assombração? É igual. Veja, a assombração fala, cai. Já o comprador, ele responde, aqui. E lembrando que anteriormente, nos trechos anteriores lá ao texto, né? Ele fala, ó, o comprador responde gaguejando, gaguejou. Ou seja, quando a gente gagueja, a gente não fala com uma voz alta, nem com muita segurança, né? A gente falta nem falar. E com muito nervosismo. Então, nesse caso, a repetição do A, ela tem o mesmo efeito da assombração? Não, né? Nesse caso, ela demonstra o quê? Não bote só não, tá bom? Olha o tanto de linhas. Então, ó, nesse caso, ela o quê? A repetição. Ela representa nervosismo. Representa nervosismo. Tá bom? Mas vocês também podem ter colocado outros exemplos. Ah, não, nesse caso ele representa medo, ele representa fraqueza, né? Enfim, coloquem aí. Vamos para a próxima página. A maior parte dos fatos acontece durante a noite. Isso produz algum efeito na história? Por exemplo, se tudo isso, essa narrativa, como eu já disse, é um texto narrativo. Se toda essa narrativa acontecesse durante o dia, será que o comprador teria o mesmo medo, o mesmo nervosismo? Expliquem. Então, essa aqui também é pessoal, tá? Mas eu vou conversar um pouco com vocês. A primeira resposta é: isso produz algum efeito para a história? Sim. E aí, você vai explicar agora. Veja a quantidade de linhas. Não bote só sim. Explique. Aí você pode dizer: à noite, a escuridão, ela causa o quê? Mais medo. Ela causa algo curioso. Ela deixa a impressão de... O escuro, ele nos dá a impressão de suspense, de algo escondido, porque a escuridão, de dia, nós temos a liberdade de ver todas as coisas com muitos detalhes. À noite, não. Até uma árvore, você não consegue ver a cor das folhas, você não consegue ver seus galhos. Então, o turno noite, né, o período da noite, por si só, ele causa, assim, uma certa... Como é que eu vou dizer? Um suspense mesmo, a palavra é essa, né? Ele dá uma ideia de esconder, de esconderijo, né? Mas eu tenho certeza que vocês aí botaram mais coisas legais. Então, completa, porque é pessoal. E aí, vamos prosseguir para a próxima questão. Os contos são narrativas e costumam apresentar alguns elementos específicos. Então, vamos ver aqui que elementos são esses. Todo conto narrativo tem um local e um espaço, o lugar onde ele acontece, né? Tem um tempo, tá? Quando a ação, os fatos acontecem. Então, aqui o lugar era onde? Era numa cidade onde havia uma casa, certo? Para ser vendida. O tempo, né? Foi a tardinha e foi até a noite toda, né? E durou numa noite. Os personagens era o comprador e o vendedor, né? No caso, na verdade, nem o vendedor, o caseiro, né? Porque o vendedor seria o dono da casa, mas aí quem aparece de fato na história é o comprador e o caseiro.
E o narrador que conta a história e os fatos, né? Todo narrativo, como eu disse, há um narrador. Quem era o narrador aqui no caso? Como eu identifico ele? Nos trechos que diz assim: e o comprador respondeu com a voz gaguejando. Então, quem está falando isso é o narrador, né? Quando você lê o trecho, por exemplo, e Caio ouve um vozeirão. Quem está falando isso? O narrador, né? E há uma ação e um enredo. Um enredo, ou seja, o que acontece na história? O enredo é a trama, né? O que está acontecendo, até mesmo desde a introdução, que havia uma casa para se comprar, até aí o clímax da história, que é ter que dormir na casa e esperar o dia amanhecer, as vozes, tudo isso, e o desfecho, que é o final da história, né? Então, todas essas etapas, o início, o meio e o fim, é o enredo, é o que acontece, a ação. Localize elementos no conto e complete com as informações adequadas. Então, aí vocês já devem ter colocado, né? Por exemplo, o lugar e o espaço. Aí eu já até falei. Então, vocês colocam o quê? A casa, não é isso? O tempo, a gente pode botar assim logo de cara, ó. Noite. Os personagens, Caseiro e Caio. Ou, se você botou um comprador, também pode ser, tá bom? E tchá, tchá, tchá. Narrador é quem conta a história, também já expliquei. Releia o trecho do conto Caio e circule apenas as frases que pertencem ao narrador. De madrugada, acordou com uma voz cavernosa. Caio. Caio. A voz repetia. Então, vamos lá. De madrugada, acordou com uma voz cavernosa. Quem está dizendo isso? É o comprador da casa ou é o caseiro? Nenhum dos dois, né? Então, olha só. A gente vai circular tudo isso aqui. O narrador disse isso, que Caio acordou com uma voz cavernosa. Agora, veja aqui, ó. Caio, Caio. Quem falou isso? O narrador? O comprador ou o caseiro? Foi o caseiro. Ele estava se fingindo de ser uma assombração. Agora, escute. A voz repetia. Essa aqui, quem diz, não é o caseiro e nem o Caio. É o narrador. Entendido? Esse narrador participa da história como se fosse um personagem. Ele tá no meio das ações, ele pratica algo, ou ele só observa e conta a história? Na opinião de vocês, o que vocês acham, pessoal? Digam aí pra mim. Esse narrador, ele participa da história? Ele está envolvido na trama? Ele age? Ou ele só conta a história? Me digam aí. Ele só conta a história. Então, ele é um narrador observador, tá bom? Ele não participa da história, tá, pessoal? Veja como um enredo, a ação foi construído para produzir um suspense no conto Caio. Observe o esquema na página seguinte. E essa aí vocês podem até ir lá, analisar e ver direitinho, tá? Mas não era necessário a gente responder. Porque eu também já até falei, né? Ali, todo texto narrativo tem uma situação inicial, um clímax e tudo, e um final, tá bom? E essa atividade a gente pode deixar para depois. Vocês vão enviar apenas a foto das páginas dessas que já foram corrigidas e botar na plataforma.